Um lugar distante, cercado por águas por todos os lados, onde barcos são usados para tudo. Todo tipo de barco. Por causa disso, esse lugar era praticamente desconhecido. Estava fora dos mapas. Mas era valioso demais para ser deixado assim. Nós fomos para a Ilha do Marajó. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos. Os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Tudo que a Damares disse foi muito chocante. Então, esses abusos acontecem mesmo no Marajó? Ou será que essa terra distante pode ser um alvo fácil dentro de um jogo de poder e disputa do agro e de igrejas evangélicas? A gente foi até lá para descobrir. Quando a gente escuta falar do Marajó, a gente sempre pensa em uma ilha. Mas, na verdade, ele é um arquipélago, composto por mais de 2.500 ilhas. De um lado está o mar, chamado de Marajó Oriental. É o Marajó mais conhecido, com belas praias e os búfalos, onde Soure é o destino mais visitado. E do outro estão os rios e matas, com cidades a cerca de 13 horas de barco de Belém, a capital do Pará. Nesse lado fica Breves, a sua capital não oficial, e Bagre, a 200 quilômetros de Belém, uma cidade com 30 mil habitantes. Em Bagre, muitos dos moradores são ribeirinhos. Para chegar até eles, só de barco pelos rios ou furos, como são conhecidos por ali. Nas beiradas desses furos, a gente passa muito tempo só vendo a floresta. Algumas casas e pequenos povoados aparecem de vez em quando. Numa delas mora o Antônio. Meu nome é Antônio Maria Martins de Souza. Eu moro no Rio Panaúba, município de Bagre, tenho 55 anos, trabalho em lavouras. Graças a Deus. Aqui, atrás da casa dele, fica a lavoura. Como a maioria dos ribeirinhos, o Antônio vive do que planta, caça e pesca. E para poder viver assim, ele precisa de uma autorização, já que toda essa terra pertence à União, ou seja, ao Estado brasileiro. Para regularizar essa situação, ainda no primeiro governo Lula, foi criado o TAUS, ou o Termo de Autorização de Uso Sustentável. Um documento criado justamente para garantir que populações vulneráveis, longe de centros urbanos, passem a acessar políticas públicas, como Bolsa Família, por exemplo. Na nossa viagem, a gente passou pelo INCRA, em Belém, para entender essa parte burocrática. É a questão da invisibilidade. Né? Essas comunidades elas não aparecem no mapa e na base cartográfica do INCRA. Fora a gente reconhecer e identificar as famílias que não existiam como brasileiro, a gente também teve que cadastrar as terras do Brasil que não existiam, que são esses territórios, que no papel são da União, mas eles não tinham sido registrados. Eu tenho uma área de terra legalizada. Tenho documento porque o senhor tem com o que comprovar. Para registrar o TAUS, um agente do governo vai até a casa do ribeirinho, no caso do Marajó, e tira uma foto dele em frente da casa, mostrando onde e como ele vive. A partir disso, essas terras e o seu morador passam a existir, a fazer parte do banco de dados do governo. E hoje agradeço a Deus que não está aqui debaixo dessa pequenininha casa que Deus nos deu, né? Então a gente tem que ser feliz. Eu me sinto feliz por isso, né? Mas calma. A gente falou que veio para o Marajó por causa de denúncias de exploração sexual de crianças, feitas pela Damares quando ela ainda era ministra entre 2019 e 2022. Fomos para a Ilha do Marajó. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Tem até uma tabela entre as meninas lá, sexo oral R$1, sexo anal R$5. Meninas a partir de 8 anos de idade. Elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Mas a gente terminou aqui, na casa do Antônio, falando sobre TAUS e terras da União. Pois é que no meio da nossa apuração, a gente descobriu que no sistema do governo federal, o TAUS do Antônio está registrado como tendo mais de 2 milhões de metros quadrados. Mas no documento plastificado, que ele guarda com muito cuidado, a área que aparece é bem menor.
Eu nunca vi uma Taos desse tamanho aí, 2 milhões, com 2 milhões, 3 milhões de metros quadrados, entendeu? Até porque eles são documentos que são individuais, de família, né? De localização de família. No máximo, os que eu vi, eles são um raio de 500 metros, mais ou menos, entendeu? Que acaba até se sobrepondo uma família a outra ali, mas desse tamanho, dessa magnitude diária, eu nunca vi. Tem algum problema, entendeu? E tudo indica que não foi um erro do sistema, já que outros Taos que a gente visitou estão na mesma situação do Taos do Antônio. Nos documentos dos ribeirinhos, o tamanho que aparece é o padrão, mas no sistema do governo, não. Alguns deles têm mais de 3 milhões de metros quadrados. Só que nem o Antônio e nem os outros moradores sabiam disso. Todos esses Taos foram emitidos entre 2019 e 2022, justamente durante a vigência do Abraço Marajó, o programa coordenado pelo Ministério de Damares Alves, o da Mulher, Família e Direitos Humanos. Bom dia, Marajó! Bom dia, Marajó! O programa Abraço Marajó foi lançado pelo governo federal no começo da gestão de Damares como ministra. As meninas e meninos são levados a vender o corpo frágil e franzino da idade em troca de dinheiro, comida e até combustível. Na busca incansável em mudar essa realidade efetivamente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o programa Abraço Marajó. Bora, gente! Vamos juntos abraçar o Marajó. Bora, gente! Bora abraçar o Marajó! E cá entre nós, quem não ia querer abraçar o Marajó depois dessas denúncias horrorosas de abuso? Damares disse várias vezes que era só andar pelas ruas do arquipélago para ver cenas como essas e escutar as pessoas contando essas histórias terríveis. Mas não foi o que a gente viu e ouviu quando a gente estava lá. Não vamos dizer que não existe. Existe sim. Mas a maioria das vezes, o que já foi colocado, o que já foi falado, são fake news. Não estamos dizendo que não tenha. É como tem em São Paulo, tem no Rio, tem em todo lugar. Mas não é como eles falam. Se por um acaso e por um motivo ocorre, são questões isoladas e tem. Até algum tempo atrás, na parte ocidental, nas áreas mais remotas do Marajó, eram comuns as histórias das meninas balseiras. Então, quando passam as balsas, as meninas vão lá vender os produtos da floresta, né, açaí, pupune e tal, e elas acabavam sendo aliciadas pelos tripulantes ou pelos passageiros. Então tinha essa situação que já se repete de gerações. Então essa situação é muito específica dentro desse contexto. Essa prática diminuiu muito, principalmente depois de ações do Ministério Público e de coletivos locais. Hoje o termo meninas balseiras é considerado uma ofensa. Mas de uma forma de uma rede organizada, com divisão de tarefas, com divisão de atuação, isso eu desconheço tanto da minha atuação pessoal quanto de outro promotor que tenha trabalhado, que tenha observado. Boa parte dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, elas infelizmente se referem ao estupro de vulnerável, cujo agressor é uma pessoa próxima da família ou dentro da família. Acontece exploração sexual das crianças, porque as meninas não usam calcinha, então tinha que levar uma indústria de calcinha para o Marajó. É horroroso o quanto eles falam do Marajó, o quanto eles falam da nossa região. Então só tem monstro aqui. Como se as populações daqui, que são populações tradicionais, fossem selvagens, fossem desprovidas de civilidade pela abundância de falácias distorcidas. De pessoas que se aproveitam do Marajó ser o menor IDH do Brasil e sair espalhando por aí inverdades, porque no Marajó não existe só violência, não existe só estupro. As declarações nunca aprovadas por Damares sobre o Marajó provocaram uma reação do Ministério Público Federal, que processou a senadora por fake news e pede uma indenização de R$ 5 milhões.
A senadora eleita Damares Alves, a ex-ministra, ela negou que descobriu algo e não denunciou, como alguns estão falando que ela fez. Aliás, os relatos enviados por Damares não comprovam o abuso infantil. Não há nenhuma referência aos episódios que ela disse. Todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. De fato, aquele projeto da ministra Damares na época, né? Porque era assim um projeto mais religioso do que humanitário, né? E ela tinha e tem, né? E uma compreensão, né, de que os problemas humanos é porque as pessoas não têm Deus, é preciso então evangelizar as pessoas, trazer igrejas, né, para o Marajó. Navegando pelo Marajó, a quantidade de igrejas evangélicas chamou a nossa atenção, principalmente nas margens dos rios. Em 2 dos taus que a gente visitou, a gente encontrou templos da Assembleia de Deus, inclusive no do Antônio. Aí o pastor chegou comigo, disse assim, irmão, a sua área é grande? Aí eu disse, você tem como doar um pedaço de terra aí para nós fazer uma igreja? Eu digo sim. Para outra pessoa eu não ia sonegar, imagine para um Deus, né? Aí nós fomos construir a igreja, logo que foi doado, fui construindo, aí devagar, ajeitando, né? Aí a renda é pouca, nós temos pouco irmão, né? Aí a gente vai trabalhando, aí, mas graças a Deus tá indo, né? Templos de igrejas evangélicas construídos coincidentemente em taus que foram distribuídos durante o programa Abrace o Marajó. Isso nos leva a pensar que talvez não seja tanta coincidência assim. Desde o início do programa, lideranças evangélicas estiveram envolvidas, entre elas da Assembleia de Deus e da Igreja do Evangelho Quadrangular, que no Pará é liderada pelo tio de Damares, Josué Benguiston. Usando como justificativa salvar o Marajó, o que aconteceu foi o aumento da influência dessas igrejas no arquipélago. Houve um crescimento das igrejas evangélicas aqui no Marajó, nesse tempo aí que a Damares foi ministra, porque houve muito incentivo, né? No centro de Bagre, a gente encontrou o templo da Assembleia de Deus do pastor Edno Dias. Ele também é o secretário de Agricultura da cidade. Eu creio que a gente precisa caminhar junto, governo e igreja. Eu acho que isso precisa ser conversado, dialogado, para que a igreja ela sempre faça o seu papel e o político também faça o dele. Foi ele que entregou o taus do Antônio e de outros ribeirinhos. Teve sim cerimônia, né, de entrega, tanto das CCUs como as da SPU, que são as taxas, né? Aliás, uma cerimônia de entrega de taus aconteceu em um outro templo da Assembleia de Deus de Bagre. Um prédio de frente espelhada, que contrasta com um lugar tão simples. Essa igreja aqui, ela foi construída com os esforços dos nossos irmãos. Esse templo ele é avaliado em torno de R$2 milhões, né, que ele cabe 2.000 pessoas sentados, confortáveis. O presbítero Joel também é funcionário público. Ele trabalha como chefe de departamento na prefeitura de Bagre. Tem falado muito que aonde o poder público não chega, a igreja chega. O poder público, dificilmente ele vai conversar com todo mundo, mas as igrejas conseguem. No Marajó, a política, principalmente a fundiária e a religião andam juntas. E todos os caminhos levam ao Abrace o Marajó. Em todos os gabinetes de ministros buscando mais recurso para o Marajó. Que Deus abençoe todos vocês. Com R$1 bilhão de investimento inicial previsto, o Marajó foi até apresentado em um evento em Dubai. No Pavilhão Brasil da Expo 2020 Dubai. Um povo que já estava esquecido há muitos anos e nós estamos resgatando um território. Vejam só, nós reproduzimos uma vila que virou a Vila Marajó. As pessoas entram, têm acesso ao espelho d'água. O Marajó é a terra das oportunidades. E é isso que estamos dizendo para os grandes investidores. Novo Marajó, Marajó é litoral, Marajó é floresta, Marajó é vida, Marajó é Amazônia.
E a Amazônia, nesse caso, se torna um destino para investir ou extrair recursos naturais. Desde o primeiro momento, o Abrace Marajó já é lançado como uma política pública a serviço do interesse do agronegócio. Quem participava do comitê gestor que criou o plano do Abrace Marajó foram as federações da Indústria e da Agricultura e Pecuária do Pará, a FIEPA e a FAEPA. A gente não está falando aqui de pequenos produtores, a gente está falando dos maiores produtores do estado do Pará. A sociedade civil ela não foi ouvida. Entendeu? Os movimentos sociais não foram ouvidos, eles ficaram de fora do projeto. Infelizmente, a nós como INCRA não podemos falar muito do programa porque ele não foi debatido com o INCRA nem com os órgãos fundiários detentores dos territórios e das áreas no Marajó. Nós estamos indo para abraçar essa região, uma região com grande potencial que só precisa ter um pouco mais de investimento. Em documentos conseguidos via LAI, a Lei de Acesso à Informação, a gente viu que o orçamento do Abrace Marajó entre 2019 e 2022 foi de R$ 4.900.000. Mas só R$ 2 milhões foram gastos, sendo que R$ 1,5 milhão só na viagem para Dubai. Observamos que no primeiro momento houve a distribuição de cestas básicas, a visita aqui. Depois, num segundo momento, houve algumas instalações de alguns painéis solares em algumas comunidades. E nós notamos que houve um sumiço, uma ausência de diálogo, tanto de execução, as políticas não chegaram mais para cá, e nem havia assim, uma comissão formada para poder acompanhar, né, a execução dessas políticas. Se a gente analisar o que foi prometido e o que foi realmente gasto, dá para concluir que o programa foi um fiasco. Mas olhando mais de perto a questão fundiária, o Abrace Marajó parece ter atingido os seus objetivos. Porque entre as atribuições do programa estava a regulamentação fundiária da região, para tornar o arquipélago mais próspero e desenvolvido, segundo Damares. E com a emissão de mais de 400 taus, uma área de 5.000 hectares foi autorizada para o uso da população local e entrou no radar do agronegócio, já que agora essa área consta nos mapas e registros da União. É um documento frágil, praticamente localiza as famílias, só que ele não garante realmente o domínio da terra, né? Não garante propriedade, não dá segurança fundiária nenhuma para essas famílias. O TAUS é importante, mas algumas das suas características causam uma insegurança jurídica, deixando essas áreas vulneráveis à exploração por empresas e grandes fazendeiros. E nós temos aqui muitas madeireiras explorando o nosso município, né? Alegando que eles têm um lote de terra, né? Com isso vão se apropriando e vão tirando a nossa madeira e vão levando. Eles chegam com maquinária e dizem que são donos, né? Vai completar 4 anos que eu comprei essa área aqui. Só tinha esse pedaço de mata aqui que você está vendo que nós temos cultivando a lavroura. E eles vieram com 3 meses aí, eles tiraram 5.000 árvores de pau. Lá ficou um campo muito maior do que esse aqui tudinho, toda essa área aqui jogada embaixo. Fica um deserto, entendeu como é? Geralmente as empresas madeireiras, eles tragam um pessoal, uma equipe, para fazer a demarcação logo da área deles. E dentro dessa demarcação, muitas vezes, passa por dentro da roça, por dentro do manejo, passa na cozinha dos trabalhadores. Então você tem o TAUS com sobreposições, com distribuições inadequadas e como um instrumento que passa a ser usado em processos judiciais para que fazendeiros, para que empresários se apropriem de territórios que são territórios comunitários, de áreas de reserva, de áreas originárias e tradicionais, aí o TAU ele foi completamente corrompido da sua função. A fragilidade da regulamentação da terra tornou o Marajó um lugar perfeito para se tornar a próxima fronteira agrícola do país. Um processo que se consolidou durante a vigência do Abrace Marajó. Isso também é observado em Portel, uma simpática cidade com belas praias a 2 horas de lancha de Bagre. Portel é um dos municípios do Marajó e aqui do estado todo, né? Que tem muita floresta, que tem muita terra também. Aqui já teve muito forte o ciclo da madeira. E recentemente, nos últimos 10 anos, o mercado de carbono. Então, que inclusive tem afetado muitas comunidades ribeirinhas, né?
E agora avança, né, o ciclo da soja, o plantio de milho e do próprio gado, né, que está muito forte no município hoje. Nós temos aqui em Barcarena, que vai ser um dos maiores portos exportadores de soja, né? Hoje, Barcarena exporta a soja que é produzida no Mato Grosso. Então, se produzir a soja aqui na Ilha do Marajó, que está a um passo, o valor, né, de custo vai ser muito mais vantajoso para esse produtor rural. O segundo melhor negócio no mundo, fora mineração com petróleo, é terra. O programa Abrace o Marajó foi revogado pelo governo Lula no final de 2023. Um dos motivos, fortes indícios de irregularidades relacionados aos TAUs. Damares Alves, agora senadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, continua com o Marajó no radar. Em março de 2024, ela pediu para abrir uma comissão para investigar a exploração sexual no arquipélago. E em maio de 2025, ela deve acompanhar um grupo de senadores em uma viagem para a região. Segundo ela, justamente para constatar com os próprios olhos todas as situações denunciadas pelos moradores nas últimas décadas. A gente foi para o Marajó por causa de denúncias graves de exploração sexual de crianças, feitas por uma ministra de Estado. A gente voltou com a certeza de que problemas existem, e muitos. Uma área enorme, onde a dificuldade de acesso e de investimento público geram um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do país. Mas não é nada parecido com o que foi divulgado por Damares Alves. O que trouxemos de volta do Marajó, depois de falar com a população local e com especialistas na questão fundiária, foram evidências do uso de boatos e medo para que mais um pedaço da Amazônia seja explorado de forma irregular. O UOL tentou marcar uma entrevista com a senadora Damares Alves. Ela não aceitou, mas enviou respostas às nossas perguntas sobre o programa Abrace o Marajó. Disse que o objetivo nunca foi o fomento à atividade econômica, mas sim enfrentar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, a execução do programa era absolutamente descentralizada, com participação de 16 ministérios, sendo o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apenas responsável pela coordenação do comitê gestor. E que quem critica o Abrace o Marajó o faz de maneira absolutamente ideológica ou tem interesses políticos próprios.